pessoal, vamos aqui falar um pouquinho a respeito da norma regulamentadora NR20 na íntegra, tá? Resumir aqui o mais breve possível, porque tem muito item, então, para entendimento de vocês. Como a gente falou lá no início, né? No seu item 20.1, ele diz que é uma norma que estabelece requisitos para a gestão de segurança e saúde no trabalho para atividades que são voltadas à extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio, manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. Ela traz para nós, né, em cada um dos itens, a forma de você fazer essa gestão, né? Então, nós temos a fase de projetos, que a gente vai observar lá no item 20.5. Então, tudo aquilo que trata inflamável tem que ter um projeto, né? Aí você olha lá no item 20.6, ele diz o seguinte: como deve ser a construção e a montagem. Por quê? Não pode ser de qualquer forma, né? Tem que ter um direcionamento, tem que atender NBR, tem que atender às vezes até NFPA, para poder fazer com que esse projeto tenha consistência construtiva e atenda a requisitos de montagem. E aí você olha lá no item 20.7, precisa ter uma forma de operar, e essa forma de operar precisa estar descrita. A gente vai observar que lá no item 20.11, que fala sobre capacitação, eu não posso liberar a operação sem antes capacitar o trabalhador. Então, eu preciso capacitar o trabalhador no 20.11, mas eu preciso ter um manual de operação lá no 20.7. Tá? Então, tem que atender essa questão. A manutenção desse equipamento, né, deve ser contemplada, ter periodicamente uma manutenção. Então, para atender o item 20.8 e, obrigatoriamente, o item 20.9, a sua inspeção. Então, se você, né, dentro vamos aqui imaginar, né, que eu tenho que fazer a cada 12 meses ou a cada bianual, né, um teste hidrostático. E aí eu tenho que estar contemplado nisso daí, tem que ser feito, né, e ter documentos que sejam comprobatórios, né? Todo tipo de desativação, né, ele tem que atender o item 20.18. Então, uma série de regras ali dentro do 20.18 que fala para o empregador, né, ou engenheiro que é responsável de como ele tem que desativar, onde ele tem que manter, como ele tem que manter, prontuário para que possa manter ele num local seguro, ou se ele for vender, né, passar isso para frente e com toda essa documentação junto para o próximo usuário. Se houver, né, alguma contratada, né, contratante aí, você tem que ter uma documentação intermediária sobre tudo isso daí. O prontuário precisa ficar disponível para poder uma fiscalização pegar e observar que tudo isso está sendo controlado, monitorado devidamente, tá? O plano de emergência precisa estar consistente. Então, no item 20.14 diz lá, a empresa possui o plano de emergência, como é feito os treinamentos nos cenários onde existem, né, materiais líquidos, combustíveis e inflamáveis. Então precisa estar descrito conforme qual é a periodicidade que você realiza esse tipo de treinamento, para que todos saibam que existe o quê? Um controle sobre aquela área.
Prevenção, né? Então, quando a gente fala sobre prevenção, a gente fala de antecipar. Vou me antecipar, né, em relação à manutenção daquela válvula, aquele registro, né, daquele local onde se manuseia o líquido inflamável, o combustível. Então, eu estou me antecipando para evitar que fuja algo do controle. Então, é melhor você se antecipar do que deixar para depois, né? Porque pode acontecer, e já houve situações, né? Por exemplo, se você olhar posto de gasolina, o camarada vai lá e esquece de que tinha que fazer uma prevenção no tanque, né, onde se armazena o combustível. E aí ele descobre que o tanque estava com vazamento. Para onde será que foi aquele líquido? Contaminou o solo, né? Então, esse tipo de prevenção deve ser antecipada, né, para evitar que haja prejuízos, né, ao meio ambiente, principalmente nesse caso. Tanques de interior de edifícios tem que atender ao item 20.17, né? Deve também no item 20.13 averiguar ou assegurar que não haverá fontes de ignição, né? E quais são essas fontes de ignição? Equipamentos seguramente intrínsecos e seguros tem que estar disponíveis em áreas que a gente chamaria classificadas, ou X, que são áreas de explosividade. Tem que ter o controle dessa área, né, dessas fontes de ignição, para evitar que algo perturbador ou fuja do controle e acaba tendo aí um prejuízo ao patrimônio e às pessoas. Comunicação. Então, tudo tem que ter comunicação. Então, desde o momento que você realiza uma inspeção, no momento que você faz uma manutenção e precisa fazer acesso, é um espaço confinado, é um local que vai ter que utilizar, vai ter que ter trabalho a quente, né? É um local que vai fazer um trabalho não habitual, né? Um local onde você vai ter que fazer uma nova construção, uma nova montagem. Tem que haver a comunicação, principalmente com a área de segurança do trabalho. No gerenciamento de riscos, né, a gente tem que contemplar, primeiro, a identificação dos riscos, compreender as suas características para poder analisar com mais riqueza. Se for o caso, fazer análise qualitativa, compreendendo a importância através das escalas médias de impacto e probabilidade. Analisar quantitativamente, investigar se o impacto e efeito do risco com precisão numérica. Então, para algumas situações, a gente precisa entender se houver um vazamento. Um exemplo, de qual é o impacto significativo para isso daí, qual vai ser o efeito. Então, a gente precisa ter o controle, né, e se for possível, expressar isso através de número. Planejamento, a resposta. Se acontecer, como é que eu vou lidar com isso? Considerando a tolerância e a aversão a riscos predominantes, ou seja, né, tem circunvizinhança por perto, né, tem uma rede pluvial, tem rio, lago, né, tem que considerar esse tipo de situação antes que ocorra, né? Monitoramento, acompanhar o comportamento no tempo adequado do nível de exposição existente. Então, o tempo e a adequação do nível de exposição
é controlado? Como é feito isso daí, né? Existem pessoas que acessam aquele local, essas pessoas têm controle, né? Então tem todo esse tipo de situação no gerenciamento de risco que a gente tem que levar em conta. Então, um exemplo aqui, né, me faz lembrar que ninguém entra na casa de tinta ou lavagem de peça porque são ambientes controlados, está dentro do gerenciamento de risco. Somente as pessoas que trabalham lá, né, que têm acesso livre. As demais têm que todas elas preencher um livro de acesso naquele local. Aí nós vemos a permissão de trabalho especial. Quando a gente fala permissão de trabalho, é serviço a quente. Então, vai ter que realizar um trabalho a quente, lá na rotogravura, lá na laminadora, lá na lavagem de peças, lá na casa de tinta, no almoxerifado químico. Opa, vamos lá, através de uma APR, análise preliminar de riscos, vamos fazer um levantamento inicial e depois vamos preencher a permissão de trabalho para realizar então o serviço que deve ser feito. É importante, você que é gestor da área de manutenção, se antecipar, porque às vezes acontece do dia para a noite, querer que seja feito sem o menor cuidado, né? Então, nem tudo que é feito rapidamente é seguro. Pode resolver e pode dar tudo errado. Então, precisa se analisar se é necessário colocar em risco patrimônio e vidas, né, numa situação corriqueira. Então, deve-se evitar esse tipo de evento, né, para que a gente possa analisar e tomar decisões com mais consistência antes de fazer o trabalho. Então, em vez de um exemplo bem clássico, ao invés de fazer o uso de máquina de solda, será que se eu utilizasse um outro método, atenderia provisoriamente? Até fazer um controle melhor para fazer o reparo que deve ser certo? Então a gente tem que pensar bastante nessa questão antes de sair liberando e fazendo colocando em risco aí o patrimônio da empresa. Em situações de emergência, você também pode ligar aí para a Polícia Militar, 190, Ambulância 192, Corpo de Bombeiro 193, Defesa Civil 199, CETESB, né, que tem aí o seu 3133 4000 e o 0800. Todo esse trabalho aqui nós tivemos fonte de pesquisa da NR20, ABIQUIM, CETESB, NBR 14725 e algumas imagens na própria internet. Tá? Agradecemos a você, que espero você ter gostado aí do treinamento. Peço a você que, além de fazer a prova, né, a avaliação deste módulo, preencha também a avaliação de reação. Esse é um treinamento simples e para os próximos vamos fazer aqui melhor para atender você. Muito obrigado e fiquem com Deus. Até a próxima.